Salmo de número 56. Compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calcam os pés e, pelejando, me afligem o dia todo. Meus inimigos me calcam os pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Escaparão eles por meio das suas iniquidades? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No dia que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isso eu sei, que Deus está comigo. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus, e eu te oferecerei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? Podem sentar, queridos. Amados, eu não sei se a sua vida identifica-se com a de Davi. Esse homem estava vivendo uma vida tranquila, sossegada na sua terra, na sua cidade. Foi deixado, eis que esquecido, quando Samuel vai lá ungir um rei sobre Israel na casa de Jessé. Ele é esquecido, ele é deixado, e então depois ele é ungido, lembram dele, traz ele é ungido. Mas é interessante uma coisa que eu quero preparar vocês, para vocês entenderem mais esse salmo, é que Deus, Ele vem preparando a gente na vida para muitas lutas. Às vezes a gente não entende o que está passando agora, mas Deus está preparando a gente para muitas lutas. E Ele foi preparando Davi devagarinho. Primeiro ele foi o único da casa dele que estava lá trabalhando. Depois ele enfrentou um leão e um urso para salvar suas ovelhas. Deus estava preparando Davi, porque ele enfrentando um leão e um urso, são dois animais fortes, e um é mais forte do que o outro. Para depois ele enfrentar um gigante lá na frente. Para depois colocá-lo como auxiliar do rei Saul, tocando música para acalmar o rei. Para depois colocar o rei Davi lá no trono para ele governar Israel. Então Deus veio trabalhando ao longo da vida, ou ao longo dos dias, meses e anos, na vida de Davi. Nesse salmo, ele foi escrito em um dos momentos em que ele estava fugindo do rei Saul. Saul queria matá-lo. E ele então vai para a cidade dos filisteus, chamado Gate. E lá, eles olharam, não é esse o Davi aí, o que matou o gigante? Não é ele o feroz que enfrenta? Engraçado que Davi, para escapar de qualquer perseguição na cidade de Gate, o rei Laquis, então, ficou sabendo que Davi usou uma estratégia que Davi fingiu-se de doido. Isso é uma doideira mesmo, ele fingiu de doido.
Tanto ele fingiu de doido que ele andava babando, e a sua baba, a baba corria pela barba dele. Ele fingiu de doido lá. E o rei diz, está lá em 1 Samuel 21, de 10 a 15. Então, o rei diz, gente, mas eu tenho tanto doido na minha terra, ainda vem mais um para cá? E Davi, para escapar, fingiu de doido. E foi aí que nasceu esse salmo. Um salmo que ele escreve no momento em que ele está passando por essas lutas. E é interessante que ao pensar nessas lutas, às vezes a gente está vivendo tranquilo, né? E começa assim uma luta aqui, outra mais forte ali, outra maior acolá, e aí a coisa vai intensificando. E nessa jornada de Davi, ele não teve só vitórias e dizer assim, olha, eu venci. Ele teve um filho que quando nasceu, morreu, já nasceu morto. Já foi uma perda. Mais tarde, na vida de Davi, ele que tinha um filho que era extremamente bonito, chamado Absalão, mas Absalão foi um filho que queria e cobiçava o trono do pai, e por isso ele perseguiu o pai a ponto de querer tirar o pai do trono. Então, a vida de Davi não foi fácil. E aí Joabe então vai e mata Absalão, um pedido que Davi havia feito, dizendo, olha, não façam mal ao meu filho. E Joabe não deu ouvido a Davi e matou Absalão. Então a vida de Davi nunca foi fácil. Agora, em meio a tantas lutas que esse homem passou, uma coisa que é interessante é que ele não perde hora nenhuma, ele não se entrega, ele não deixa de lado o relacionamento dele com Deus. Ele não deixa isso, ele não entrega, ele permanece sempre firme e confiante no Senhor. E nesse salmo ele usa por 3 vezes a palavra confiança. Ele usa a palavra confiança aqui, em meio a tantas lutas que ele está passando, nesse salmo, que ele mostra que nós devemos sempre, perdendo às vezes um ente querido, perdendo uma situação aqui, mas ganhando muitas outras ali, vencendo um leão, vencendo um urso, vencendo um gigante, mas perdendo aqui, ganhando acolá. A gente nunca deve perder a confiança em Deus. E hoje eu quero meditar com vocês sobre esse tema, confiando em Deus quando somos atacados por todos os lados. Quando você é atacado por todos os lados. Queridos, o inimigo usa diversas estratégias numa luta para nos derrotar. Mas, se tomarmos uma posição correta diante de Deus, Deus nos dará a vitória. Você pode ficar confiante. Deus, Ele vai nos conceder a vitória. E o engraçado é que nós podemos fazer uma pergunta, como tomar então essa posição correta para a gente vencer? E eu gostaria que você acompanhasse por este texto aqui, para a gente ver como é que Davi olhava essa luta, como foi a posição que ele tomou e como ele colocou Deus na história dele. São 3 situações que eu quero ver com vocês nesse salmo. Primeiro, nós vamos ver como Davi estava vendo seus inimigos. Depois, nós vamos ver como Davi está olhando a sua própria posição diante do inimigo e diante de Deus. E em terceiro, nós vamos ver como Deus agiu em favor de Davi. Porque a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção
é que nós precisamos confiar em Deus quando estamos cercados pelo inimigo. Davi estava assim. Olhem comigo no Salmo 56, aí o verso 1. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. Aí ele começa a falar sobre os seus inimigos. Olha o que os inimigos estavam fazendo com ele. Pois os homens me calcam os pés, pelejando, me afligem o dia todo. Verso 2: os meus inimigos me calcam os pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. Verso 5: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Verso 6: eles ajuntam-se, escondem, espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte. Observam bem como Davi estava se sentindo aqui diante do inimigo. Ele diz algumas coisas que os inimigos estavam fazendo. Primeiro, eles estavam grudados no pé dele. Para onde ele ia, tinha inimigo atrás dele. Sabe aquele negócio de dizer assim: olha, não tem refresco? Parece que a luta está intensa e essas pessoas não me deixam. Ele diz aqui por 2 vezes sobre os passos dele: olha, eles estão nos meus pés. Depois ele vai falar no verso de número 13 sobre essa questão. Mas aqui no verso 1 e 2, eles dizem assim: olha, eles não só estão grudados nos meus pés, mas eles também estão me afligindo. Eu não sei quantos aqui já tiveram um espinho no pé. Isso é ruim. Toda vez que você pisa, o negócio dói. E ainda dói mais quando você pega uma agulha e tem que tirar aquele espinho que está ali dentro. E Davi está sentindo: olha, eles estão nos meus pés constantemente. E eles estão me afligindo, quer dizer, estão tirando de mim a minha paz. Eles estão de tal forma agindo contra mim que eu já perdi a paz. Há uma aflição constante, uma luta. E ele diz assim: eles me afligem, não é só um momento, não, ele diz assim: o dia todo, é o dia inteiro. Não tem interrupção, não tem jeito. E ele diz ainda no verso 2: os meus inimigos calcam os meus pés todo dia. E ele diz a quantidade de inimigos que ele tem: são muitos. São poucos não, são muitos. Muitos os que insolentemente lutam contra mim. Se fosse um inimigo só, 2, 3, mas são muitos. A pessoa está cercada. E sabe, eu sei que quando nós estamos diante de uma luta, é ruim quando você parece que não tem nem tempo para respirar. E eu volto a repetir, parece que quando vem lutas assim, elas vêm de avalanche, de uma vez. Uma coisa assim, constante. E a coisa fica tão complicada que no verso 5, ele diz assim: olha, todos os dias, além de ser, olha só, todo dia no pé dele, todo dia sendo afligido, ele diz: todos os dias eles torcem a minha palavra. Eu falo A, eles disseram que eu disse Z. Eu falo abacaxi, eles falam que eu estou dizendo pedra. Parece que as pessoas não me entendem. Estão no meio do caminho, parece que torcem as minhas palavras. Eu já conversei com algumas pessoas que estavam passando por esse tipo de luta aqui, e disse: pastor, é uma coisa incrível. No meu serviço, eu falo uma coisa, eles entendem outra.
Eu faço uma coisa, eles dizem que eu não fiz, eu falo que eu fiz foi de outro jeito. Estão torcendo sempre aquilo que eu estou dizendo, mudando. E é uma capacidade do inimigo, não só de ficar o dia todo no pé, pelejando o dia todo, e ainda durante o dia todo, tudo que eu falo ainda é distorcido, é mudado, é transformado para o mal. Isso que é de fato, queridos, alguém que está sofrendo bastante. E ainda ele diz no verso 5, todos os dias torce as minhas palavras, e não só torcem as minhas palavras, mas os seus pensamentos são contra mim. Tudo que eles estão pensando é fazer o mal para mim. No verso 6, para onde eu vou tem gente escondida, eles ficam escondidos, o inimigo não fica visível, ele fica invisível, eu não estou vendo eles não, mas eles estão aí escondidos, e não só escondidos, eles ficam me espiando, olhando aonde eu vou, e não só espiando os meus passos, e ele conclui dizendo, estão aguardando eu morrer, é eu perder tudo, até a vida. É como se falasse assim, eles me pegaram de empreitada. E é interessante, amados, que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, que não era apóstolo, mas Tiago, irmão do Senhor, eles falam, todos eles, que nós, os cristãos, devemos ter uma vigilância constante, porque o nosso inimigo é invisível, a gente não vê, não sabe aonde ele está, não sabe o que ele está maquinando, quais são os seus projetos, aonde eles estão ou quem eles vão usar. Mas ele diz, estejam atentos, vigilantes. E quando é um inimigo que a gente vê, é mais fácil. Mas quando é um inimigo que a gente não vê, é mais complicado. E é isso que Davi está falando, eles ficam escondidos. Eles ficam esperando a minha morte. Eles ficam esperando que o meu fim seja trágico. É como se lá no seu emprego pessoas estão maquinando contra vocês, na sociedade, ou na vizinhança, parentes, porque o Senhor Jesus diz em Mateus 10, que os nossos inimigos serão os nossos próprios parentes, às vezes. E esse planejamento, essa execução, esta ação é de gente que você não está vendo. E aí nessa empreitada, às vezes nós vamos perder algumas coisas da vida. Nós podemos perder. Não é que nós queremos perder, mas nós podemos perder isso. E eu sei, queridos, que quando nós estamos numa situação assim, nós precisamos de refresco. E é ruim porque tem hora que a gente fala assim, o que é que eu vou fazer? Perdi o emprego, a situação está complicada, há enfermidades na família, há perdas na família, muitas situações adversas. Então, com isto, há essa questão da gente não estar vendo o inimigo, mas nós estamos sofrendo isso. Uma perturbação na alma. Sempre citei, gosto muito, porque aquele salmo é um outro salmo, o 42, que é um salmo que também fala de alguém que está tão aflito, tão angustiado, que ele começa a conversar com ele mesmo. É como se você fosse para frente do espelho
você não tem com quem conversar e você começa a dialogar com você mesmo. E por 2 vezes no Salmo 42, verso 5 e verso 11, ele faz a mesma pergunta para ele mesmo. Ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? A alma dele estava mergulhada numa aflição. Por que te perturbas dentro de mim? Por que essa inquietação, minha alma? Por quê? Ali ele está atrás da causa. E tem hora na vida que até mesmo quando a gente levanta, já levanta nervoso, sem saber por quê. Nem ter sonho ruim a gente teve, mas a gente levanta nervoso. Tem dia que no dia está dando tudo errado. Alguns supersticiosos dizem, hoje eu levantei com o pé esquerdo, mas o canhoto, coitado, ele vai dizer que levantou com o pé direito, né? Eu tenho que trocar o lado. Tem gente que diz, olha, o negócio está tão feio que se chover dinheiro, que é uma nota promissória nas minhas costas. Hoje a coisa está ruim. Mas ontem também estava ruim. E já tem um mês que está ruim. Está uma luta incessante. Mas eu não estou vendo o inimigo, mas eu sei que a coisa está ruim, porque também a minha alma está descontrolada, os meus pensamentos estão soltos e estão agitados. E é onde o salmista, no 42, conversando com a alma dele, diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele que é a minha salvação. Então Davi está detectando toda esta ação do inimigo contra ele. Ele sabe que no mundo em volta dele está tudo conspirando contra ele. Ele sabe que naqueles momentos ali, tudo é para pegá-lo. Nada está dando certo, até as suas palavras estão sendo torcidas. Ele sabe que o pensamento de tudo que está em volta dele é só contra ele. A situação não está boa. E tem dia que nós vamos dizer isso mesmo. Esse período agora não está fácil. Não está fácil. Há um período assim que a gente pensa, e aí? O que eu vou fazer? Eu quero entrar nesse segundo ponto com vocês, queridos, para você ver então como é que Davi agora vai encarar essa situação. Agora lembrem de uma coisa, esse homem era um homem que ele foi sendo treinado e preparado por Deus para ser um guerreiro, mas um guerreiro que teve lutas em todos os sentidos. E se você olhar comigo rapidamente o Salmo 116, ele usa uma expressão aqui no Salmo 116, muito interessante. No Salmo 116, versos 1, 2 e 3, o Leandro acho que vai projetar aqui, olha aqui na tela, eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol ou do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Ele sentiu que nesse período, até o inferno em peso veio contra ele. Diz as angústias e as aflições ou tribulações, tristezas, vieram sobre mim. E então, queridos, quando a gente vê um homem dessa envergadura, passando o que eu e você, nós passamos,
tendo momentos assim que a gente entra numa indecisão enorme, num conflito mental, que a gente fica olhando e diz: o que eu vou fazer e o que vai ser no futuro. Quando às vezes nós entramos e sentimos esse peso em cima da mente, um coração atribulado, atordoado, eu quero olhar com vocês agora. Quando confiamos em Deus e no seu poder, nós vamos vencer o inimigo. No verso 1, qual é a primeira frase do Salmo 56? Primeira coisa que Davi faz é buscar a misericórdia de Deus. Primeira coisa é correr para os braços do Pai. Senhor, algumas traduções podem ter compadece-te, mas ele foi atrás das misericórdias de Deus. Misericordioso é alguém que se compadece da miséria do outro, das necessidades do outro. Ele diz: Senhor, compadece-te de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Primeira coisa que Davi fez foi correr atrás das misericórdias de Deus, ou da compaixão de Deus. Ele diz: olha, eu preciso que o Senhor seja para mim misericordioso. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. E Davi então correu atrás da misericórdia de Deus. Verso 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que o medo tomar conta, eu vou colocar na minha frente como meu escudo a minha fé, a minha confiança. Porque se tem dois grandes inimigos da fé, chama-se medo e inconstância. Poderia listar outros, como falta de conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas aqui ele diz o medo. O medo faz a gente ver coisas que não existem. Ele diz: mas no dia em que eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. Eu vou colocar minha confiança. No verso 11, ele fala novamente sobre o medo. Em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Se é uma coisa que ele não quer perder hora nenhuma, em face a muitos e muitos inimigos que estão o dia todo nos seus pés, querendo e afligindo ele constantemente, torcendo as suas palavras, planejando e executando todo o mal às escondidas contra ele. Se é uma coisa que ele não quer que domine ele, chama-se medo. Ele luta e coloca em evidência a sua fé em Deus. E para ele colocar essa fé em Deus, eu acho tão interessante, ele faz isso com muita facilidade. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele falou para o rei Saul, diz: olha, o teu servo estava apacentando ovelhas, veio um leão e o teu servo matou o leão. Veio o urso, o teu servo matou o urso. O que é isso? Eu não esqueço o que Deus me capacita e o que Deus me dá. Eu não esqueço os livramentos que Deus já me deu. Eu não esqueço as ações de Deus na minha vida. Por isso ele diz: eu coloco a minha confiança inteiramente no Senhor, para não deixar o medo dominar. A insegurança, a instabilidade, porque o medo faz a gente afugentar. Depois você lê na sua casa Deuteronômio 20, o Senhor Deus está falando para o povo quem deve ir para a guerra,
e quem não deve ir para a guerra. E ele fala lá de pessoas que acabaram de casar, compraram uma casa, fala uma série de pessoas que não devem ir para a guerra. E por último, ele coloca em Deuteronômio 20, não leve o medroso, que o medroso contamina os outros. Gente medrosa é difícil, espalha medo. No entanto, os 12 espias, quando foram para a terra, 10 voltaram com medo. E por causa dos 10, o povo passou 40 anos andando no deserto. Somente 2 olharam e disseram, não, nós podemos entrar lá e vencer. O medo faz coisas terríveis. Então, aqui ele está dizendo no verso de número 4, outra grande segurança de Davi nesse momento: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. A palavra do Senhor é que nos impulsiona. A palavra do Senhor é que nos leva. Nós podemos enfrentar a maior artilharia do inferno, mas se usamos a palavra do Senhor, nós estamos seguros. Por isso que é extremamente importante você saber gravar, guardar e aplicar e praticar sempre a palavra do Senhor. E Davi então dizendo, cuja palavra eu louvo. Porque ele diz, olha, as minhas palavras eles estão torcendo, mas a palavra de Deus não tem como torcer. Ela é fiel. No versos 5 e 6, ou melhor, perdão, versos 9, no dia em que eu te invocar, os inimigos vão retroceder, eles vão cair, eles vão voltar, é só invocar. Eu nunca esqueci uma experiência que um irmão me contou, dizendo que um irmão da igreja foi ao posto de gasolina abastecer o seu carro. E enquanto ele estava aguardando ali o frentista chegar para abastecer, chegou um rapaz e anunciou o assalto, e ele ergueu o braço assim meio que para fora e clamou assim, o sangue de Jesus tem poder. Diz que o cara grudou no braço dele, mas o cara foi arremessado para trás, só dele usar aquela palavra, foi jogado para trás. E ele ficou tão assustado que o cara foi jogado para trás, levantou e saiu correndo. E de repente, quando passou o medo, a adrenalina baixou do susto e tal, quando foi ver, o ladrão tinha levado o relógio dele. Naquele que grudou no braço, porque o cara foi sendo jogado para trás só com a palavra, o sangue de Jesus tem poder. O cara foi jogado para trás. Quando foi um dia, já passaram-se alguns dias, não sei se meses, não me recordo agora com precisão, um moço que havia sido batizado pede para dar o testemunho. Diz, olha, eu era ladrão, fui assaltar um moço, e ele disse uma palavra lá que eu fui arremessado longe. Ele diz, o sangue de Jesus tem poder, e aquilo me jogou longe, e aquilo me fez refletir, eu vim procurar Jesus e me converti, fui batizado, e eu quero devolver o relógio dele. Está aqui, ó. O dia em que invocar o teu nome, eles vão retroceder. Porque existe um poder extraordinário na palavra e no poder extraordinário no nome de Jesus. Gosto também em João 20, quando Jesus está no Getsêmani, e vem Judas e aquela turba prender Jesus, vem aquela turma toda para pegar Jesus, e ele antecipa naquela escuridão,
pergunta: a quem buscais? E eles dizem: buscamos a Jesus. E ele diz: eu sou. Quando ele fala eu sou, aqueles caras são jogados tudo para trás. Eles são arremessados pelo poder da palavra de Jesus, quando diz: eu sou. E é extraordinário quando nós podemos invocar o nome de Jesus contra as forças das trevas. Por muitas e muitas vezes eu já ajudei gente com problemas demoníacos. Eu já expulsei demônio de crianças, como eu já expulsei demônio de gente velha. E uma coisa que eu digo, eu fico impressionado é com o poder que o nome de Jesus tem. Lá em Tuiutaba nós fomos fazer um trabalho lá, o meu irmão dando palestra sobre cura interior e eu dando palestra sobre guerra espiritual. À tarde a gente ia orar pelas pessoas. E eu fui orar por um cara que tinha 1,90 m e pouco, um desse tamanhozinho, menino. E dessa largurinha, um menino. E ele sentou numa cadeira branca daquela lá. Estava eu e outra pessoa. Quando eu comecei a orar, irmãos, que coisa. A cadeira foi fazendo um nozinho, assim, as pernas da cadeira. Foi rodando a cadeira foi rodando, torcendo com ele, e ele caiu. E em nome de Jesus ele foi liberto. Ele estava possuído. Ele ficou possuído. E eu olhando um homem daquela altura, com aquela força, e diz, ainda com demônio no corpo ainda. Se a gente for pensar do ponto de vista humano, esse cara levanta e atropela a gente aqui na hora. Ele quebra a gente. Mas no poder do nome de Jesus, ele foi caindo e de repente levantou um homem liberto. É o poder do nome do Senhor. É invocar o nome do Senhor. É de fato ver a grandeza do nome do Senhor. E Davi diz: o dia em que eu te invocar, eles vão retroceder. Você pode ter certeza disso. Os inimigos vão ter que retroceder quando você invoca o nome de Jesus. Clama. Esse nome tem um poder extraordinário. Extraordinário. No verso de 9 a 12, ele vai falando agora. Em Deus, verso 10, cuja palavra eu louvo. Olha a ênfase que ele dá na palavra do Senhor. Verso 11, em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. O que pode me fazer o homem? Se eu estou nas mãos do Senhor, o que pode me fazer? Já disse aqui diversas vezes e quero repetir. Muitas e muitas e muitas vezes eu fui expulsar demônio de pessoas. O demônio vira para mim e fala: eu vou te matar. Eu nunca brinquei. Nunca tratei o inimigo com deboche. Eu sempre disse: olha, você pode fazer isso, mas você só vai fazer isso se o meu Senhor deixar. Eu tenho um Senhor. Eu não sou de qualquer um. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Salvador. Eu tenho um Espírito Santo. Então, não é qualquer um, ou ninguém, ou nada pode me fazer se Deus não permitir. Deus é o Senhor de tudo. E quando eu leio em Colossenses 3:3, quando diz que nós estamos escondidos em Deus através de Jesus, que coisa fantástica. Queridos, o que Davi está falando é isso. O que me pode fazer o homem? Acha que os homens podem assim fazer qualquer coisa ao seu bel prazer? Não. Nós temos um Deus que age por nós.
E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará com ele todas as coisas? Portanto, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E olha essa expressão, que às vezes a gente fala, mas a gente tem que analisar o peso que ela tem. Nosso Senhor. Eu tenho um Senhor. É como você lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Mas antes dele ser o seu pastor, ele tem que ser o seu Senhor. Então Davi pergunta: o que me pode fazer o homem? O que me pode? Já nessa terceira fase agora, que é onde Davi está olhando, viu o inimigo, tudo que ele está fazendo, tudo que ele está planejando, tudo que ele está intentando fazer contra ele, que ele coloca então toda a sua confiança em Deus. No verso de número 12, ele fala: sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus, e eu te oferecerei ação de graças. Eu vou sair dessa luta agradecendo. Eu vou sair dessa luta dando graças ao Senhor. Não vou sair ferido, machucado, amargurado. Não vou sair dessa luta revoltado. Por que Deus fez? Por que Deus permitiu? Se Deus é Deus, por que Ele fez isso? Porque o inimigo gosta muito de usar essas expressões em cima da gente. Mas se Deus é o seu Deus, por que Ele está deixando isso? Por que daquilo? Por que Deus não faz nada? Eu vou sair do outro lado agradecendo a Deus. É como se você lesse o Salmo 13, que ele começa a perguntar: Senhor, até quando o meu inimigo vai prevalecer contra mim, Senhor? Até quando, até quando, até quando, até quando? Quando ele termina o Salmo 13, ele dizendo: mas eu vou cantar louvores ao teu nome. Eu vou sair agradecendo o Senhor. Eu vou sair dando graças. Não vou sair ferido, machucado, porque às vezes na guerra a gente sai assim. Mas ele diz: eu vou sair cumprindo os meus votos e com ações de graças. Vou agradecer. Como é que Deus não age em favor de um homem desse, gente? Como é que Deus não vai agir por mim, por você, se a gente tem essa atitude? Olha agora como é que Deus faz no Salmo: confiando em Deus, você será um homem, uma mulher com vitória. Olha, vamos olhar comigo no verso 7. Escaparão eles por meio da tua iniquidade? Pergunta é: não. Ó Deus, olha o poder que ele, olha o Deus que ele vê, no verso 7. Ó Deus, derruba os povos na tua. Ele não é capaz, ele está dizendo: tem muitos contra mim. Ele não derruba só esses muitos, não, ele derruba os povos. Ele está vendo um Deus que está além de inimigos. Ele está vendo um Deus que não só tem poder de derrubar os povos, mas os inimigos, mas os povos. Lembra do Salmo? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Antigamente os povos acreditavam que os deuses vinham dos montes. E o salmista diz assim: eu não estou olhando só para os deuses que vêm dos montes, não. Eu estou olhando para um Deus que fez não só os montes, mas Ele fez os céus e terra. É um Deus que não está só em cima de montes, não, Ele está em todo canto. Fazedor, criador de tudo. E aqui então, Davi, ele diz: olha, esse Deus meu, Ele pode derrubar os povos, todos eles. Verso 8. Um Deus que pode derrubar todos os povos, também está preocupado quando você, no seu canto, chora. Ele diz, no verso 8: tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro?
Num odre é capaz de caber 35 litros. Você colocar 35 litros de lágrima, é muita lágrima, é muito choro. E todas estas lágrimas, Deus se importou com elas e escreveu. Como eu sempre, quando cito esse versículo, eu falo, a gente não gosta que as pessoas olhem para a gente quando a gente está chorando, né? Na maioria das vezes a gente chora no quarto, nos cantos, e quando alguém chega perto da gente, a gente está chorando, a gente dá uma disfarçada logo, começa a enxugar os olhos ali, a gente não gosta de ver, e não tem nada que comove mais a gente do que lágrimas, né? Choro. Até a criancinha, né, quando chora, a gente, o que foi, coitadinha, o que está acontecendo? A gente já vem logo perguntando, quer saber, vamos. E quando a gente vê alguém na rua chorando, um dia saí da igreja aqui, eu cheguei ali, uma mulher sentada chorando, aquilo mexe na gente. Eu falo, por que você está chorando? O que aconteceu? Ele diz, olha, Deus escreve essas lágrimas, que você chora no canto, vendo, não vendo, os outros enxergando, não enxergando. Deus escreve as suas lágrimas. Ele diz, olha, o Senhor também escreve todas elas no teu livro. O Senhor tem um registro de lágrimas aí nos céus. No verso 13, ele já conclui dizendo o quê? Pois tu livrastes a minha alma da morte. Eles não estão buscando a morte dele no verso 6? No verso 13 já diz o quê? No passado. O Senhor já me livrou da morte. Com o Senhor eu estou salvo. Eu estou seguro. Por isso que ele pergunta, o que o homem pode me fazer? Porque quem livra é Deus. E ele diz, o Senhor já me livrou a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem? Lembra que ele fala dos pés? Todo dia eles ficam nos meus pés. Agora já diz o quê? Eles podem pegar no meu pé, podem me perseguir o dia inteiro, mas quem livra os meus passos é Deus. Ele que guarda os meus passos. É Ele que me conduz, e Ele me conduz em segurança. Gosto muito também, cito muito, porque é uma segurança enorme o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim o seu ouvido, e ouviu o meu clamor. Pois livraste os meus pés, deixa eu pegar aqui agora, porque agora estou me... Pois livraste os meus pés. Ele vai usar a expressão de pés, no momento. Ele diz aqui no verso 3, pois tirou-me de uma cova de destruição, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Ele esperou com paciência. E ele diz aqui, e inclinou para mim, também me tirou de uma cova, buraco. Eu estava sentindo um buraco. De um charco de lodo, não sei quantos aqui já caminharam sobre lodo. Pode ter certeza que vai escorregar e cair mesmo. É um andar com muita calma, porque senão vai escorregar e cair. E ele tira da cova que está embaixo, de um charco de lodo, que é um lugar escorregadio, e coloca a pessoa sobre a rocha, que é um lugar firme. E em consequência disso, ele diz no verso 3, pôs na minha boca um cântico novo. Você sai de uma luta intensa e sai do outro lado cantando. Quem coloca a música é Deus na sua boca. E uma outra coisa que ele diz aqui, não só um cântico, mas um hino ao nosso Deus. E aí vem a repercussão, o raio de alcance. Muitos verão isso.
Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Tem hora que você acha que as pessoas não estão vendo que você está passando por lutas? As pessoas estão vendo, mesmo que a gente não fale. Elas veem. Mas é interessante o que sai depois. Foi, olha, eu vi que você estava passando por lutas terríveis. Eu vi. Mas eu estou admirado como Deus te ajudou. Como Deus te abençoou. Eu estou impressionado. E até chegam a se converter por isso. Muitos verão isso, meus jovens. Muitos vão temer. Vão buscar a Deus. Porque estão vendo as lutas que vocês estão passando. De onde Deus te tirou. E aonde Ele te colocou. E aí, queridos, concluindo o Salmo 56. Ele diz, olha, pois tu livraste a minha alma da morte, não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? É na luz, porque Deus é luz, e Ele é vida. Então, queridos, a gente vê como é que um homem desse, que experimentado em lutas, em dificuldades, por isso você não deve reclamar das suas lutas, mas entenda que Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter. Entenda que você vai sair das suas lutas bem mais forte. Entenda que Deus tem um plano. Entenda que se você entregou sua vida para o Senhor, você pode ter absoluta certeza de uma coisa: esse Deus não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinho. E eu quero terminar com o verso 9. No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Ele diz, pois eu sei o quê? Que Deus está comigo. Porque eu sei que Deus está comigo. Tenha essa segurança. Porque eu sei que Deus está comigo. Confie. Confie. Confie que vai dar certinho. Amém? Confie. Porque Deus está comigo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo Deus que é misericordioso. O Deus que ajuda, o Deus que intervém, o Deus que trabalha, o Deus que age, o Deus que se manifesta. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja com meu irmão, minha irmã, todos que estão passando por lutas, eles que estão sentindo que parece que não tem trégua, não há descanso, não há refrigério nesses momentos, mas que este salmo venha falar ao coração de cada um, e dar a cada um novo ânimo, uma nova perspectiva de vida e de luta, para que eles possam vencer, confiantes no Senhor. Porque confiar no Senhor, o Senhor não vai nos decepcionar. O Senhor nunca decepcionou nenhum que confia no Senhor. E muito menos os que não confiam, porque o Senhor é um Deus fiel. Porque ainda que nós fomos infiéis, o Senhor permanece fiel. E eu quero em nome de Jesus, Senhor, pedir que o Senhor esteja com os meus irmãos, que estão passando por lutas neste momento, que eles não venham ter medo, mas eles venham confiar no Senhor. Em todos os momentos, diante de todas as situações, eles venham ter do Senhor a esperança e a graça.
Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Que o Senhor venha nos abençoar na sua paz. Em nome de Jesus.